Hoje eu vou contar a história do dia que eu quase morri nos Himalaias, 2 vezes. Tell me where I've seen the pain in the sinking sun. Tell me where I kissed her lips as she muttered it was wrong. Eu tinha acabado de sair de um retiro com o Dalai Lama na Índia. E aí eu decidi ir pro Nepal. Boa parte da cultura tibetana hoje se encontra no Nepal, porque a China invadiu o Tibete e muitos tibetanos fugiram pro Nepal. E aí eu fui lá decidido a passar um mês em retiro, meditando. Eu não fiquei nenhum dia. Isso porque quando eu tava chegando de avião no Nepal, eu vi umas nuvens muito estranhas. Aí eu olhei bem e eu vi que não eram nuvens, mas eram montanhas acima das nuvens. E aí eu lembrei que ali se encontravam os Himalaias, o Everest. E eu fiquei muito atiçado para subir. E aí eu decidi fazer o Annapurna Circuit. É um dos maiores trekkings do mundo. Ele leva 14 dias e chega a 5.500 metros de altura. Aí eu joguei uma mochila nas costas, coloquei umas roupas de frio e fui. Aí eu decidi fazer isso sem um guia e sem experiência. No caminho para lá, eu já estava numa van toda esculhambada, que demorava mais de 10 horas para chegar até lá numa estrada sem asfalto, porque o Nepal é uma região praticamente só montanha. E eu conheci um turco, Burak, e no momento que a gente apertou as mãos, começou a dar tudo errado. Assim que a gente se conheceu, nossa van enguiçou e a gente teve que esperar várias horas até um outro carro de resgate, mas fomos. Aí chegamos lá no início da trilha e decidimos pegar carona na caçamba de um jeep. Só que lá, nenhuma lei é respeitada. Tinha umas 9 pessoas na caçamba, passando à beira de precipício, porque é só precipício lá. Inclusive, no período que a gente tava lá, um desses jeeps caiu. Não foi o nosso, ainda bem. E aí a gente caminhou 30 km num dia. Só que eram 30 km de montanha. Aí a gente chegou todo cansado, todo ferrado, desabamos na cama e falamos, não, próximo dia vai ser melhor. E no dia seguinte, a gente descobriu que tinha uma caverna a 4.000 metros de altura, de um antigo santo budista, Milarepa, que eu já conhecia e eu tinha muito interesse de ir lá, meditar na caverna dele. E aí esse meu amigo decidiu ir comigo e mais outros 3 turistas que a gente conheceu no caminho. E eles falaram, não, vem com a gente conhece a trilha. Eles não conheciam a trilha. E aí a gente começou a seguir uma trilhazinha secundária, saímos da trilha principal. Não saiam da trilha principal nunca. Quando a gente viu, a gente estava perdido, não tinha mais trilha. E a gente tinha dado no meio de um rio. Mas a gente olhou um mapa e a gente viu que esse rio dava numa geleira que era próximo da caverna, porque a geleira derretia e se transformava no rio. E aí a gente teve uma ideia sensacionalmente burra: subir pelo meio do rio até a geleira. Nunca saiam da trilha. E a gente começou a subir o rio e o terreno foi ficando cada vez mais íngreme e a gente via a trilha correta próxima da gente, só que ela estava distante, estava alta e a gente não conseguia acessar ela. Então a gente foi subindo cada vez mais para tentar chegar nessa trilha, só que o terreno ia ficando cada vez mais íngreme, mais escorregadio, as pedras cada vez mais soltas e ia ficando cada vez mais difícil de voltar. E a gente foi subindo, tentando encontrar um caminho para a trilha e se colocando numa condição cada vez mais arriscada. Até que chegou um momento que a gente não tinha mais o que fazer, não conseguia mais subir, estava um terreno praticamente vertical, com nenhuma raiz, nada pra gente segurar, só umas raízes podres e pedras soltas. A trilha é completamente distante da gente e a gente não podia voltar, então a gente ficou preso e pendurado no meio do penhasco, com um precipício atrás da gente. A gente fez um esforço enorme e conseguiu subir num pico, só que a trilha estava do outro lado e o rio estava no meio. E metade do grupo queria tentar seguir em frente e encontrar uma passagem para a geleira, porque eles estavam com medo de voltar naquela direção. E a gente viu que estava começando a ventar, e venta muito a 4.000 metros de altura. E a gente decidiu que era muito arriscado ficar lá. Então a gente decidiu voltar pelo outro lado, que era uma floresta, só que também era um vale, também era precipício. Aí entram os conhecimentos do Discovery Channel, Bear Grylls. Siga sempre pela vegetação e procure um rio. Aí a gente decidiu ir pelo meio da floresta, se agarrando nas raízes e galhos que a gente ia encontrando, até encontrar um outro rio, e desse rio a gente ia procurar uma civilização. Só que o problema é que era uma floresta cheia de urso selvagem. Todo ano tem dezenas e dezenas de casos de ataques de urso. Nunca saiam da trilha.
Aí a gente passou várias horas, perdidos no meio da floresta, sem rumo nenhum, só descendo na esperança de uma hora encontrar um rio. Fomos se arranhando, torcendo perna, torcendo joelhos, se arrebentando todo, e caminhando, cansado, exausto, até que uma hora a gente encontrou um riacho, e começamos a seguir esse riacho deu num rio, aí esse rio deu numa vila, e a gente chegou nessa vila e falou, nossa, graças a Deus, agora acabou, não precisa fazer mais nada. A gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Mas essa história eu conto no próximo vídeo.